Dada a falta de respostas conclusivas das teorias comportamentais, a liderança passou a ser considerado um fenômeno complexo, que não depende apenas do comportamento dos líderes. O contexto econômico, social e cultural onde se exerce a liderança tem muita importância. O comportamento dos líderes também. Paul Hersey e Ken Blanchard desenvolveram uma teoria sobre liderança que conquistou um forte número de seguidores entre os especialistas em desenvolvimento gerencial. Esse modelo, chamado teoria da liderança situacional, é uma teoria de contingência que se concentra nas características dos seguidores. Faz sentido, pois, independente do que o líder faça, a eficácia do grupo depende das ações dos seguidores. Essa importante dimensão foi negociada, ou pelo menos subestimada, na maioria das teorias de liderança antes apresentadas. Para Blanchard, a prontidão refere-se à extensão em que as pessoas têm capacidade, têm habilidade, têm competência e vontade para realizar uma tarefa específica. E o melhor estilo de liderança vai ser aquele que se encaixa, vai ser aquele que se coaduna com as características dos subordinados. Ele divide os subordinados em 4 grupos básicos. P1, ou com prontidão mínima, são aqueles subordinados que são incapazes do ponto de vista técnico e indispostos, ou seja, faltam a eles habilidades para fazer a tarefa e faltam a eles vontade para fazê-la e mesmo vontade para aprender como fazê-la. Depois, 2 grupos com níveis moderados de prontidão. P2, subordinados incapazes, porém dispostos, ou seja, faltam a eles conhecimentos, níveis educacionais, mas eles têm disposição, têm vontade para aprender a fazer a tarefa. P3, subordinados capazes, ou seja, têm conhecimento técnico sobre como fazer a tarefa, mas não têm vontade, não têm disposição para fazê-la. E, finalmente, P4, funcionários com capacidade técnica para fazer a tarefa e têm vontade de fazê-la, portanto, com alto nível de prontidão. Para cada um desses níveis, desses grupos, recomenda-se um estilo diferente de liderança. Por exemplo, aqui no E1 corresponde ao P1. Então, nível de prontidão 1, ou estilo de subordinado incapaz e indisposto, recomendo o estilo de liderança aqui do E1, ou seja, um estilo diretivo. O que é o estilo diretivo? É aquele correspondente ao líder cujo comportamento é orientado para a tarefa. Aqui o líder define papéis e diz às pessoas o que, como, quando e onde executar as tarefas. Esse estilo vai funcionar melhor, portanto, quando os subordinados têm baixos níveis de prontidão, ou seja, pouco conhecimento, pouca educação, baixos níveis de confiança e pouca vontade para realizar o trabalho, ou mesmo pouca vontade para aprender como fazê-lo. Já aqui em P2, níveis moderados de prontidão, em que os subordinados são incapazes e indispostos, ou seja, têm baixo conhecimento sobre como fazer a tarefa, mas têm vontade de fazê-la, recomenda-se um líder persuasivo ou negociador. O que é um líder persuasivo negociador? É aquele que fornece ao mesmo tempo comportamento diretivo e de apoio. Será o estilo preferido quando os subordinados têm moderados níveis de prontidão. Nesse caso, porque pouco conhecimento, pouca educação, poucos níveis de confiança, mas as pessoas têm vontade de fazer o trabalho e estão com disposição para aprender como fazê-lo. Aqui, o líder fornece instruções claras e esclarece dúvidas. Já que num outro grupo, P3, encontramos subordinados capazes
e dispostos. Aloca-se o estilo de liderança participativo. O que é o estilo participativo? É o líder que compartilha a tomada de decisões com os seus seguidores em um processo democrático de troca de ideias. E aqui o principal papel do líder é facilitar e comunicar. Ele funciona bem para situações em que os subordinados tenham também níveis moderados de prontidão, mas neste caso com boa qualificação técnica, bom nível educacional, mas com baixos níveis de confiança e pouca vontade para fazer o trabalho. A participação, além de criar um ambiente de confiança, cria um ambiente de transparência, estimulando o desenvolvimento do comprometimento e da confiança. Finalmente, E4, correspondente aqui ao P4, onde as pessoas têm capacidade para executar a tarefa e têm vontade de fazê-la. Recomenda-se a delegação ou um líder no estilo laissez-faire. O que é um líder estilo laissez-faire? É o líder que delega responsabilidade para a equipe. Na maioria das vezes, ele ajuda a equipe a decidir e depois afasta-se, deixando-a livre para buscar resultados da melhor maneira possível, com o mínimo de interferência. É o chamado liberalismo gerencial. A expressão completa laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même, deixa fazer, deixa passar, no sentido de deixa vender e deixa comprar, deixa exportar e deixa importar, o mundo evolui por si mesmo, e não pela intervenção governamental, teria surgido durante o governo do rei Luís XIV na França, quando, em uma reunião com empresários da época, o seu ministro da Economia, Jean-Baptiste Colbert, perguntou aos empreendedores: Que faut-il faire pour vous aider, monsieur? Então, o empreendedor, Vincent de Gournay, exaltado, teria gritado: Nous laissez faire, nos deixe fazer. Colbert, o ministro, teria dado sinais de não ter entendido. E Gournay, então, complementou: Laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-même. Estava surgindo o conceito de economia liberal, com um mínimo de intervenção governamental. Desde então, o conceito é amplamente empregado nas ciências econômicas para definir uma economia de mercado, liberal, portanto, e é usada no campo da administração atualmente com o mesmo significado, ou seja, um estilo de liderança com um mínimo de intervenção ou de regulação por parte do líder. Provavelmente, o modelo mais abrangente de contingência para a liderança tenha sido desenvolvido por Fred Fiedler. Esse modelo de contingência propõe que o desempenho efetivo de um grupo depende da correspondência adequada, do estilo do líder e do nível de controle que esse líder tem da situação. O modelo foi baseado na premissa de que um estilo de liderança seria mais eficaz em diferentes situações. As questões-chave aqui seriam definir esses estilos de liderança e os diferentes tipos de situações, e em seguida identificar as combinações apropriadas de estilo e situação. Fiedler usou os mesmos estilos já apresentados nas pesquisas anteriores, ou seja, líder orientado para as tarefas, orientado para as pessoas. Depois, a pesquisa identificou 3 dimensões de contingência que definiram os principais fatores situacionais de eficácia do líder. A qualidade da relação líder-membro, ou seja, o grau de confiança e respeito que os funcionários tinham na liderança, classificado como boa ou ruim. O nível de estrutura da tarefa, ou seja, o grau em que uma tarefa está formalizada, classificada como alto ou baixo, e o poder da posição, ou seja, o grau de influência que o líder consegue exercer sobre as atividades, como contratação, demissão, punição,
e aumento de salário, classificado como forte ou fraco. Cada situação de liderança foi avaliada em termos dessas três variáveis de contingência, que, quando combinadas, produziram 8 situações possíveis que eram favoráveis ou desfavoráveis para o líder, como se pode ver aqui na parte inferior do slide. As situações 1, 2 e 3 foram classificadas como altamente favoráveis ao líder. As situações 4, 5 e 6 foram classificadas como moderadamente favoráveis ao líder, e as situações 7 e 8 foram classificadas como muito desfavoráveis ao líder. De acordo com Fiedler, um líder orientado para a tarefa, aqui você pode ver nessa linha pontilhada vermelha, ele se sai muito melhor nas situações em que as condições lhe são muito favoráveis, que permite um estilo laissez-faire, de delegação, portanto, e nas situações em que as condições lhe são muito desfavoráveis e que exigem, portanto, um estilo diretivo. Já o estilo voltado para as pessoas ou para as relações, que você vê aqui nessa linha contínua verde, se sai melhor nas situações em que as condições são moderadamente favoráveis, aqui representadas pelas situações 4, 5 e 6, que exige um estilo que envolve participação e negociação. À medida que a sociedade evolui rumo a uma população mais educada, os líderes formais podem perder a sua importância. Cada dia surgem mais e mais evidências que demonstram que, em muitas situações, os comportamentos adotados pelos líderes são irrelevantes ou tornam-se redundantes. Determinadas características individuais, funcionais, organizacionais e culturais podem funcionar como substitutos para a liderança. Aqui vamos ver algumas delas, por exemplo, características pessoais como profissionalismo, experiência, competência, podem ser substitutos para a liderança. Características da tarefa, quando ela está estruturada, formalizada, claramente indicando passo a passo sobre como fazer. Tarefas que dão um feedback automático de satisfação, tarefas que têm claramente uma missão estabelecida que dá satisfação intrínseca, interior, características das organizações, como, por exemplo, formalização, quando as regras são claras, quando há também separação física entre o líder e o seu grupo, e quando há coesão do grupo por normas culturais. Em termos mais gerais, poder-se-ia dizer, para pessoas que sabem o que fazer, quando fazer e como fazer, será que ainda assim elas precisam de pessoas que lhes digam o que fazer? Ou talvez o papel do líder vai se deslocar para as lideranças que desafiam as pessoas a superar os seus limites, para líderes que são visionários, cujo papel não é a rotina, mas sim desafiar o status quo e apontar para um futuro que seja desafiador. De todo modo, para o líder, como nós conhecemos a maioria das organizações, há hoje diversos substitutos que provavelmente vão torná-los irrelevantes no futuro visível.